Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Essa aula está sendo postada no dia 17 de maio, Dia Internacional do Combate à Homofobia. O dia em que, no ano de 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade do Código Internacional de Doenças. Em homenagem a essa data, nós vamos comentar um artigo da jornalista Ruth de Aquino, que foi publicado durante o Carnaval pelo jornal O Globo. Para tanto, é necessária a leitura prévia do material didático, que pode ser acessado clicando-se no link que se encontra na descrição da videoaula. Para quem quiser conferir, o nome do artigo é Por que o beijo gay ainda incomoda? E a autora é Ruth de Aquino, que é jornalista e colunista do jornal O Globo. Sua coluna é publicada às sextas-feiras. Convém lembrar que nós estamos dando a nossa interpretação pessoal. Quem tiver outra interpretação pode e até deve nos escrever, de preferência através dos comentários. Agora vamos supor que você já leu o artigo. Temos uma reflexão sobre essa questão que vem a ser o título do artigo. Por que o beijo gay ainda incomoda? O artigo parte de um fato vivenciado pela autora, quando um funcionário de um quiosque de praia teve uma atitude homofóbica. Reparem, antes de mais nada, que o título do artigo poderia vir encerrado com um ponto de interrogação. É claro que eu, por exemplo, que sou o responsável por esses materiais didáticos, sou um ser humano e posso errar, de modo que eu poderia ter esquecido de botar o ponto de interrogação. Segue o quadro. Vejam a página de jornal em que o artigo foi publicado. Reparem que, como no material didático, o título não veio com ponto de interrogação. Não foi erro meu. Qual é a diferença? A diferença é que, se o título viesse com ponto de interrogação, não seria pressuposto de que o artigo respondesse essa questão. Por que o beijo gay ainda incomoda? O artigo poderia, então, estar simplesmente lançando essa questão para que o leitor refletisse. Só que, devido à ausência do ponto de interrogação, nós esperamos que essa questão, de alguma maneira, seja respondida pelo artigo. Então, vamos partir desse princípio, de que o artigo, de alguma maneira, responde à questão. Vamos ver de que maneira o artigo responde a essa questão. Vejam os dois primeiros parágrafos. Temos aí um relato de uma cena de homofobia que a autora vivenciou. Um ajudante de um quiosque de praia se incomodou com a cena que viu, de dois homens se beijando. Ele sentiu nojo, ficou preocupado com a possibilidade de o filho ver aquilo e ele não saber como explicar. Então, por aí nós podemos ver de que maneira o texto responde à questão. O beijo gay ainda incomoda porque existem pessoas que sentem nojo ao ver uma cena daquele tipo, apesar de, em alguns casos, negarem ser preconceituosos. O artigo fala sobre uma pesquisa feita pela Genial Quest, que revelou que o sentimento do indivíduo do quiosque estava presente em pelo menos metade da população brasileira, ainda imaginando que poderia ser, na verdade, uma fração maior, já que existem pessoas que, para se dizerem progressistas, negam o preconceito. Agora vejam o encerramento da cena de homofobia. O barraqueiro, que era homofóbico, embora não assumisse, não se sentiria constrangido se o filho visse um beijo de homem com mulher. E ainda deu um riso safado quando se falou de um beijo de mulher com mulher. Nem sequer respondeu.
Eu fico pensando o que eu teria vontade de responder a esse barraqueiro. Eu diria assim: diga para o teu filho que é possível sim existir amor entre pessoas do mesmo sexo. Se isso for difícil de você dizer para o teu filho, se teria que ter pensado melhor antes de ter esse filho. Em algum momento da vida, esse teu filho vai conviver ou até mesmo fazer amizade com pessoas como esse casal que te incomoda tanto. Isso sem falar na possibilidade de ele mesmo, teu filho, se descobrir homossexual. Bem, isso que eu falei agora é uma possibilidade, mas a convivência do teu filho com pessoas nessa condição não é uma possibilidade, é uma certeza. Se coisas desse tipo te preocupam, acho bom que você se preocupe com coisas que de fato são assustadoras, como o nível de violência que o teu filho deve assistir, principalmente em desenhos animados, em que a violência é transformada em diversão. Por aí eu me lembro de um episódio do ano de 2017, quando o então prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mandou retirar da Bienal do Livro livros em quadrinhos simplesmente por conterem um beijo gay, o que levou a uma onda de protestos, inclusive pela classe artística. Por aí nós podemos imaginar que, de alguma maneira, esse artigo que nós estamos analisando, ele está inserido nessa onda de protestos que foi gerada na época, já que o referido barraqueiro apresenta claramente semelhanças com o Sr. Crivella. O que esse barraqueiro acha sobre duas mulheres se beijando é provavelmente o que está nesse trecho que veio mais adiante e que nós estamos destacando em vermelho e negrito. A homossexualidade feminina é algo que desperta de alguma maneira a fantasia sexual dos homens. Muitos psicólogos concordam com isso. Mas esse trecho que vocês estão vendo agora parece resumir o artigo. A principal ideia desse texto é essa: o quanto o brasileiro ainda se escandaliza com os beijos homossexuais, sendo que antes desse trecho o que veio foi um exemplo disso com o episódio vivenciado pela autora, a homofobia de um ajudante de quiosque. Depois veio uma explicação para a homofobia ser diferente em relação a homens e mulheres, que funciona como uma explicação para que o referido barraqueiro gostasse de ver duas mulheres se beijando, sendo que logo depois, no mesmo parágrafo, apareceu uma ressalva relativa a um outro episódio vivenciado pela autora. Logo depois veio um depoimento da também jornalista Leilane Naubert, quando foi perguntada sobre como se comporta depois de ter se descoberto lésbica. Quem quiser pode dar uma pausa. Vejam como ela se sente bem com a descoberta, ainda dizendo que não se esfrega em público porque não fazia isso nem mesmo com os homens. Ou seja, Leilane não incomodaria jamais o barraqueiro mencionado no início do artigo. Ela beija mulheres, como também já beijou homens. O parágrafo seguinte começa colocando outro aspecto de como as mulheres se sentem em relação à própria homossexualidade. Logo em seguida, temos um comentário sobre os homens que durante o carnaval se fantasiam de mulher, ainda dizendo que os homens que fazem isso são héteros. É claro que isso é uma suposição, não tem como dizermos isso como 2 mais 2 é igual a 4. Segundo o artigo, os homens fazem isso para assumirem o próprio lado feminino. Então nós pensaríamos, será que as mulheres não poderiam fazer o similar com o mesmo objetivo? Ou seja, se fantasiarem de homem para se desinibirem? Só que, segundo o artigo, para se desinibirem, as mulheres fazem diferente, se fantasiam de piranhas. Quem quiser pode dar uma pausa para ler esse trecho, lembrando
que isso está inserido no que está em verde no trecho anterior. Então, o artigo mencionou essa questão sobre a fantasia carnavalesca de mulher por parte dos homens e de piranhas por parte das mulheres, para dar uma ideia sobre a coragem das mulheres, em especial, no caso, aquelas que se dão a liberdade de todas essas ações que estão sublinhadas. O artigo compara tais atos corajosos dessas mulheres, homossexuais ou não, à coragem de todos os homens que se fantasiam de mulher, como também de todas as mulheres que se fantasiam de piranhas. Ou seja, as mulheres que praticam esses atos sublinhados, sejam elas homossexuais ou não, são consideradas extremamente corajosas, provavelmente para enfrentar situações como o constrangimento do casal mencionado no começo do artigo. Ou seja, ao chegarmos no último parágrafo, nós nos perguntamos o que um homem homofóbico faria caso se fantasiasse de mulher? Estaria soltando a franga, se desinibindo, assumindo o próprio lado feminino, pelo menos de acordo com o artigo. Pela minha interpretação, está dizendo que assumir o preconceito, no caso a homofobia, é muito mais difícil do que assumir a orientação homossexual. Como nós já dissemos, a data que nós estamos homenageando foi o dia que, em 1990, a Organização Mundial da Saúde deixou de considerar a homossexualidade como uma doença. Então é uma pena que episódios como o relatado pela autora ainda persistam. Isso sem falar de políticos como o senhor Marcelo Crivella, que ainda abusam do poder de forma homofóbica. A igualdade de gênero foi considerada um dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que a Organização das Nações Unidas estabeleceu como ações concretas dos governos e da sociedade. Se pessoas como esse barraqueiro não mudarem de mentalidade, poderá haver um retrocesso. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.